voltamos para o nosso Tome Ciência, onde hoje estamos discutindo as teorias da corrupção, com a presença aqui no estúdio do Marcos Bezerra, antropólogo lá da Federal Fluminense, a Marisa Pinhataro, da Controladoria Geral da União, o Fernando Latimer Veltman, do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, e o Jeremias Ferraz Lima, do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Bem, eu vou começar citando aqui, e jornalismo, além do denuncismo, também tem uma certa atração por números, né, Fernando? Um estudo da Fiesp fala de um custo anual da corrupção entre 41,5 e 69,1 bilhões de reais. Certamente esse custo da corrupção talvez esteja voltado mais para o estatal, né, Marisa? Porque a gente sabe que também tem essas ditas corrupções particulares que existem e que nem sempre entram na contabilidade. Vocês não trabalham com esses números, vocês não têm uma visão do qual é o dano da corrupção para o país? A controladoria ela costuma não validar esses números, porque a gente entende que ainda não tem assim uma metodologia, né, de consenso para medir, até porque são coisas assim bastante subjetivas até, porque se você falar do prejuízo, né, qual é o prejuízo da corrupção? Quando um dinheiro é desviado, por exemplo, da saúde, para alguma outra coisa que não seja o objeto, né, inicial, será que é só de dinheiro que a gente está falando? Quantas pessoas deixam de ser atendidas, né? Quantas pessoas morrem na fila? Então, a gente costuma não se ligar muito nessa questão só de número, embora a gente saiba que o número é importante. Quando a gente faz, por exemplo, um relatório, a gente faz questão de dizer qual foi o prejuízo. Mas o prejuízo objetivo daquele ato, por exemplo, quanto em recursos foi desviado. Ou seja, um prejuízo que solidifica a possibilidade até de um ressarcimento ou de uma denúncia legal contra quem desviou. Para que se faça um inquérito, para que se leve para pedido de ressarcimento, para um procedimento administrativo, né, disciplinar, enfim, aqueles números são válidos. Agora, dizer que aquele é o prejuízo causado pela corrupção, isso a gente entende que não seja mais correto, porque há outros prejuízos envolvidos. Sem falar da própria repercussão, né? E nesse sentido, por exemplo, o Fernando falava ali do uso político da corrupção, que faz parte do jogo político. Tem uma verificação perto de eleição? Vocês se preocupam mais ou acontecem mais casos? Períodos eleitorais, Na verdade, a preocupação que existe na CGU é justamente de que não se passe a ideia que o nosso trabalho possa ter esse objetivo de influenciar politicamente, de proteger ou de perseguir alguma corrente política, né? Então, o próprio programa de sorteio público, um dos motivos de haver o sorteio na Caixa Econômica Federal é justamente para dar essa isenção. Ou seja, qual município que vai ser sorteado? É na sorte, né? Quer dizer, nós não estamos escolhendo A, B ou no azar, como eu disse no início. Mas nós estamos escolhendo A, B ou C. Uma outra forma também que a gente vê de não caracterizar qualquer tipo de perseguição é que nós trabalhamos com roteirização. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, nós dividimos o estado em 3 regiões. A cada 60 dias, nós temos que visitar todas as 3 regiões. Para que não diga, só vai ao município tal, só vai. Então, a gente faz a programação com as prioridades, claro, do nosso planejamento, mas sempre destinando a que cada região daquela não fique mais do que 60 dias sem ser visitada. Para dar um espírito democrático à verificação. Exatamente. Você queria falar qualquer coisa sobre municípios, é isso? Mas, André, a gente pode retomar essa coisa do município pelo seguinte, eu estava aqui pensando, a gente quando está discutindo essa questão da corrupção, geralmente a ênfase é dado no governo federal, né? Quer dizer, então o foco é o governo federal, são os recursos federais e nós observamos, acho que nos últimos tempos, né, e a Controladoria eu acho que ajudou nesse sentido, é que há muita corrupção que se passa na ponta, né? Quer dizer, boa parte das licitações, boa parte das obras, boa parte dos recursos que são canalizados do governo federal para os municípios, para aplicação, né, em obras, investimentos municipais, se nós olharmos com cuidado, né, é comum encontrarmos ali desvios desse recurso, né? E creio, né, que no plano do município, no plano dos estaduais, há uma ênfase menor no que diz respeito
a questão do controle sobre a corrupção. Enquanto o governo federal me parece que tem investido mais, né, assumido mais essa questão da corrupção como um problema do Estado, a gente não vê esse movimento acontecendo da mesma forma nos municípios e nos estados. E enquanto nós observamos, que nós vemos que, inclusive pensando um pouco nessa questão da articulação da política com a corrupção, quer dizer, um grande investimento que os parlamentares fazem no âmbito do Congresso Nacional diz respeito à questão da liberação de recursos para os municípios. Está em jogo aí para eles a própria ideia de representação política e as chances que eles têm de serem bem avaliados no plano municipal, naquilo que chamam suas bases eleitorais. Deixa eu aproveitar aí um aspecto que é bem semelhante ao que nós discutimos aqui, ou já tratamos aqui, não exatamente aprofundado, é as relações de vizinhança, compadrio, serem consideradas ou não corrupção. É parte do jogo político o representante de determinada região tentar levar recursos para a sua região, até para ser votado. Né? De certa forma, isso seria um avizinhamento do privilégio da amizade. A gente tratando isso do ponto de vista de uma corrupção também, o pedido de favores a amigos, pedido de emprego, iria longe. E aí eu queria citar aqui uma outra pesquisa, já que eu comecei com números, até feita pelo Fernando Figueiras, lá da Federal de Minas, que também é um outro estudioso da questão da corrupção, onde ele mostrava que a pesquisa faz com que a população procure excelência para as funções de Estado, né? A instituição pública, mas que seja demasiado brando com as necessidades cotidianas. Aí eu vou perguntar para o Jeremias isso, quer dizer, acham, por exemplo, que não é pagar para tirar um documento rápido ou fazer uma grilagem, não é nada demais. Quer dizer, de certa maneira, isso não acaba perpetuando a noção cultural de desvio de recursos, de levar vantagem? É aquilo que eu estava falando, né? Que isso fica inconsciente, isso fica dentro do contexto cultural, e quando as pessoas estão agindo dentro da cultura, perdem a consciência dessa diferença do público e do privado. Né? De forma que, porque muita gente fala que a solução para a corrupção é tirar o corrupto e botar um outro ali naquele lugar. Mas vai entrar no mesmo contexto cultural. Daqui a pouco, aquele que entrou ali está fazendo a corrupção, às vezes sem se dar conta, porque é um processo cultural. Né? E essa relação entre o público e o privado, você tem que ser pensada dentro do contexto da cultura. Né? Só para lembrar, tem uma famosa história de um político mineiro, né? Que era uma pessoa individualmente, na vida privada, muito bem sucedido, apesar de ter uma fama terrível, né, de ser trapaceiro, cheio de falcatruas, etc. E tal, e ele se candidatou a um cargo público. Né? E lembrando as conexões que a gente faz da psicanálise, do dinheiro com a sexualidade anal, com a analidade, né? Que é um assunto para um outro debate, mas ele falava no discurso dele que ele pretendia, citando a vida pessoal dele, né, como um exemplo de êxito, ele pretendia fazer da vida pública o que ele fazia na privada. E isso ficou uma coisa muito engraçada, né, porque a vida privada dele era cheia de falcatrua, então ele já estava dando... A simbologia já estava tudo falado. Né? Então, quer dizer, essa relação, entendeu? Você entrou na cultura, ele repete aquela situação cultural. Podia dar mil e outros exemplos, né? Todo mundo lembrou de uma coisa, porque esse tem um ponto que é muito importante, aquilo que eu estava falando de zona cinzenta, né? É que, inclusive, muita coisa que você ouve nesses debates, as pessoas dizendo, não, porque a raiz da corrupção está no famoso toma lá da cá político, troca, por exemplo, de cargos por apoio no Congresso, etc. e tal. Quando eu acho que está fazendo uma confusão muito grande aí, eu acho que é por isso também que aí entra uma outra dimensão, que é realmente a questão da dimensão ética, de que ética nós estamos falando, não de qual ética. Porque uma das coisas que eu acho mais importante é, por exemplo, é legítimo o deputado estadual ou o deputado federal lutar por verbas e obras para a sua base, para o seu município, é absolutamente legítimo, é absolutamente normal. Ele é um representante do Estado ou de uma localidade, isso não tem o menor problema. Tá? E, inclusive, tem a ver também com outra dimensão que as pessoas não esquecem muito de levar em consideração, que é essa dimensão do federalismo.
né? O problema está exatamente na maneira como você defende, como é que é capturado e, acima de tudo, como é que é utilizado. O Marco mencionou uma coisa que é muito importante, que é o governo federal e o Congresso Nacional, se você observar bem, eles são muito mais controlados e são muito mais visíveis, os seus problemas aparecem em uma magnitude muito maior do que o que acontece na ponta do município e no Estado. E às vezes isso tem uma dimensão muito perversa, porque frequentemente aquilo que mais... A qualidade de vida do cidadão, frequentemente, depende muito mais do serviço, do funcionamento do Estado e do município do que... Porque, claro que o governo federal tem participação importantíssima, mas quem é que provê maiores serviços de segurança, de saúde, de saneamento básico, de educação, etc. É o Estado ou é o município, né? E, frequentemente, aí que eu coloco também que não é apenas uma questão de cultura, é uma questão de desenho institucional e de mecanismos equilibrados de controle, não apenas na lei, mas no funcionamento político mesmo, ou seja, se dá muito espaço, por exemplo, na grande imprensa brasileira, ao que acontece em Brasília, mas muito pouco se fala do que acontece aqui na esquina do ponto de vista político. Entendeu? Ou seja, por exemplo, o próprio Congresso Nacional, que é tão criticado, ele exerce um papel de controle sobre o presidente que você não vê nos estados e nos municípios sendo exercido pelas assembleias legislativas e não necessariamente por deficiência moral ou pessoal mas por uma questão de estrutura política que impede, ou de fraqueza política intrínseca, que faz, por exemplo, com que frequentemente a Assembleia, seja dependendo do governador do Estado, não possa fazer um controle. A sua tendência, Fernando, normalmente foi cair outra vez para o campo da política. Não fosse você um cientista político. Mas, veja bem, e esse lado da ética particular? Quando a gente viu aqui que, do ponto de vista de uma pesquisa, o sujeito acha menos grave corromper para liberar um documento. E aí, Marco, como é que fica isso? Não é também uma forma de corrupção isso? E corrupção com agente público. Eu gostaria de falar isso. Você quer falar? A voz não está ajudando, mas é porque essa questão, né, do particular e também a questão do que é público, né? Porque a gente ainda vê muito nesse contato que tem com as pessoas, nos treinamentos, que ainda existe aquela noção de que o que é público é de ninguém. Né? Não é meu. Né? O dinheiro da viúva. O dinheiro da viúva. O espaço público não é meu. E a CGU tem um outro trabalho que ela faz também, que é de análise de atos de pessoal, que é aposentadoria, admissão, pensão. E quando a gente se depara com atos de avós que pegam guardas de neto para poder deixar a pensão, porque ele vai deixar aquele dinheiro para o governo. Quer dizer, a noção de que o dinheiro passa a ser dele, né? E que o governo, quem é o governo? Então, quer dizer, ele vai deixar para os outros? Não, então ele quer deixar para o neto. Tá, aí veio, né, a questão da nova legislação, da criança e da adolescência, não permite mais isso. Mas a gente não encontra isso, mas encontra velhinhos de 80 e tantos anos, casando com mocinhas de 20 e poucos anos, né, para deixar a pensão, porque senão esse dinheiro vai ficar... Ou casa com a empregada. Casa com a empregada que ela foi tão boa durante a vida toda, então ele vai fazer esse favor, ele deixa como se fosse dele. Uma vez eu me lembro que a pergunta que eu fiz foi a seguinte, para a filha de um senhor desse, né, que não tinha mais direito, maior de 24 anos, então a pensão não ficaria para ninguém, né, ficaria para o governo. Então ela era favorável, não, deixa realmente para a empregada, que a empregada foi ótima a vida inteira. Eu falei, vem cá, mas e o carro? O carro também vai deixar para a empregada, que é herança? A casa você vai deixar? Ela é muito boa. Ah, não, isso vai ficar para mim. Então, quer dizer, como é que fica a questão de como as pessoas entendem o que é público, o que é o dinheiro público, né? E o que é o privado. Quer dizer, a pensão pode deixar, porque não é de ninguém. Sido, nesse caso aí da Marisa, nós vamos ter que ir para o intervalo, um bom exemplo que aponta para o nosso último bloco qual é a solução para isso. Né? Porque se a ética é tão bem representada, por exemplo, do particular e do público, a gente tem que buscar uma solução para isso, né? Já como a gente começou falando, né, dos problemas da caracterização do povo brasileiro em relação a isso. Depois do intervalo, vamos ver se tem solução essa questão. Um instantinho só, a gente volta já já.